Uma goleada, 4-0, essa para cima do Santos na Vila Belmiro. Foi o jogo das 7 da noite. A gente vai falar dessa partida a partir de agora. Aliás, vamos fazer o seguinte, para começar bem o assunto, a gente vai ouvir o Gabigol, porque foi personagem do jogo. Fez 3 gols contra o ex-clube, foi provocado, provocou de volta. Depois o Renato falou dele. Vamos ouvir primeiro o Gabigol, vamos lá. Então, eu tenho 10 anos de Santos, né? Meus pais moram aqui, eu também moro aqui. Apesar de jogar no Flamengo e no Rio, quando tenho férias eu venho pra cá. Aqui é a minha cidade, moro aqui desde os meus 8 anos. Então, eu até comentei antes do jogo, né, no Twitter, que estava muito feliz em vir aqui. Aqui é onde eu aprendi tudo, onde é o clube que me projetou. Eu sempre vejo jogos do Santos. Meu pai é santista desde pequenininho. Eu também sempre vim aqui no estádio ver todos os meus ídolos jogar, o Robinho, o Neymar. Então, eu acho que eles têm que respeitar, primeiramente, a minha história aqui no clube. O último título do Santos, eu estava aqui. Então, quem tem que respeitar são eles. Eles me xingaram, não sei de onde. E aí é normal, né? Na imprensa só vai sair a parte que eu comemoro os gols, que eu provoco. Mas é assim, eles mexeram com a pessoa errada. Botei pro segundo tempo e fiz 3 gols. Aqui não, Gabigol. Claro, tem várias opiniões, mas aqui não. Eu vou passar a bola pro professor Celso Zé, dizendo o seguinte, os caras têm que ter... Eu não sei qual foi o problema de ficarem cornetando ali o Gabigol. Eu não sei o que o Gabigol fez contra o Santos, de verdade. Eu não sei, porque ele foi jogar no Flamengo, porque ele mete gol no Santos, né? Não fez só esses 3, já fez gol contra o Santos, já fez um golaço no Maracanã contra o Santos, já fez gol na Vila contra o Santos jogando camisa do Flamengo, fez mais 3 hoje. O cara é profissional, tá jogando no outro clube. Respeito, eu não sei qual foi o desrespeito do Gabigol com o Santos. De verdade, professor. E assim, cutucaram a onça com a vara curta. É isso, cutucou agora eu vou lá meter gol. E foi o que ele fez. Me lembrou mestre Amando Nogueira, padroeiro dos cronistas esportivos, que dizia: Deus castiga quem o craque fustiga. E se fustigaram, William, eu vou te dizer por quê. Isso aí é cacuete de torcedor. Cacuete de torcedor cego, que tem mágoa de quem sai do time, fica chamando de refúgio. Claro que não é caso do Gabigol, mas quantas vezes eu já vi na minha vida de torcedor aquele desabafo, né? A torcida do Corinthians chegou a chamar o Rivelino de ruinzinho do parque. Você imagina? E desse tipo de torcedor em tempos de pandemia é uma coisa assustadora, né? Porque são convidados, são dirigentes, são pessoas ligadas ao clube e que se manifestam de uma maneira que, em geral, as pessoas atribuem aos torcedores de condição até de nível socioeconômico mais baixo, e essas pessoas estão mostrando realmente que não tem o equilíbrio. Não são só as pessoas do Santos, não. De todos os clubes. A gente tem, por exemplo, muito jogo com problema em Fortaleza. Já tivemos problemas envolvendo o próprio pessoal do Flamengo. Isso daí é geral. Isso daí é geral. E o Gabigol pagou na moeda que ele tem que pagar, que ele sabe pagar com muita competência, incluindo a cobrança de pênalti, que é uma qualidade hoje dele muito, muito forte, né? Um pênalti que a gente vai aqui ainda discutir. Eu, por exemplo, acho que não foi. O Gabigol também foi ajudado ali por algumas falhas individuais, mas muito motivado por essa situação, né, William? Uma situação exagerada, reverberou-se muito ali, de fato. Qual foi o pecado do Gabigol? Qual foi o erro do Gabigol? Trocar de clube, trocar de camisa, uma coisa muito comum no futebol, né? Não há desrespeito nenhum. E eu acho que ele foi muito bem quando ele vira para dirigente e fala, né? E vocês? Quando falam para ele respeitar o Santos, quando ele vira para dirigente e fala, e vocês, ele dá um recado muito direto para a gente que deveria respeitar o Santos de outra maneira. Então, não, só para a gente contextualizar, né, quer dizer, a reclamação toda veio num lance em que o Gabigol pediu o cartão amarelo para o jogador do Santos e tal. O problema de tudo isso que a gente está discutindo é que, e a gente acaba até normalizando, porque de fato no Brasil tem sido assim, é que a gente está falando de torcedor em um jogo de futebol que não deveria ter torcedor, que não tem torcedor. Teoricamente ninguém pode torcer, os que estão ali nas tribunas. Então já foi assim no jogo contra o Grêmio. E aí, claro, que o foco fica em cima do jogador, que é uma estrela e que responde, que pode ser marrento, pode ser isso, pode ser aquilo.
Mas o grande problema que tem acontecido em todos os jogos, de praticamente todos os times, com todos os dirigentes, é que os dirigentes acham que estão liberados para ficar torcendo, para ficar xingando o jogador adversário, para ficar cobrando o juiz, né, para ficar reclamando disso ou daquilo. E esses caras tinham que estar completamente calados ali nas tribunas. Eles não estão ali para torcer. Talvez não devesse ser liberado nem mesmo para eles, já que eles não sabem se comportar de uma outra maneira que não seja a maneira do torcedor, talvez não devesse estar liberado para ninguém, para dirigente, para presidente, para diretor de clube nenhum sentar nas tribunas, já que os caras não sabem se comportar. Ou que pelo menos você tenha ali uma autoridade que possa ficar de olho especificamente nesses caras para dizer, meu amigo, é o seguinte, você está se comportando como torcedor, então, como a gente não pode ter torcedor aqui por causa da pandemia, peço que você se retire, pelo menos nos campos em que você não pode ter torcedores. Eu tenho um momento da discussão aqui, ó. Eu tenho um momento da discussão, vamos mostrar aí, ó. Já já a gente responde essa pergunta que está na tela aí. Isso pode atrapalhar Gabigol em convocação na seleção, porque o Renato, a gente tem o trecho para mostrar daqui a pouquinho também, falou, ó, responde lá, mas fica esperto que tem gente de olho. Daí tá o momento da reclamação, é. Os caras começam a cornetar, isso aí que o Jean falou, os caras estão fazendo lá, estão cornetando, sabe? Eu queria ver esses caras. O Gabigol, ele falou, ele vai pra Santos nas férias, ele fica lá, conhece todo mundo. Olha o cara do Gabigol. Beleza, tá certinho, né, campeão? Maravilha, legal. Espera o segundo tempo aí. Olha lá. E os caras cornetando. Aí o Gabigol tá passeando nas férias, tá na rua lá em Santos e tal, não sei o que, os caras não fazem isso. Eu quero ver eles fazerem isso. Não tem que fazer, né? Não tem que fazer. Evidentemente, em nenhum momento tem que fazer. Mas aí tá lá e vira tudo leão, né? São leões, estão lá e tudo. Aí eu quero ver. É um absurdo. Primeiro, o que o Jean falou, ter os dirigentes ali. Segundo, esses caras ficarem cornetando um jogador que quando esteve no Santos foi ótimo, ganhou título com o Santos, gerou renda, gerou dinheiro para o Santos quando foi vendido. Aliás, foi uma boa negociação, uma bela negociação. Depois ainda voltou, foi bem de novo com o Cuca. E depois foi pro Flamengo, o Santos não tinha como pagar o empréstimo, o Santos não tinha como pagar o Gabigol. Aí o Santos não tem dinheiro para pagar o Gabigol, aí a gente tem que olhar pro outro lado, né? Ah, por que não tem dinheiro? Aí é uma outra conversa, né? Mas o Flamengo tinha sobre aproveitar e o cara virou ídolo no Flamengo. Fala aí, ô Pedro. Não, só para complementar, estava até trocando mensagem com o nosso Mendel Bidlowski, que ele estava na Vila hoje, eu estava tentando entender, até para a gente traçar um cenário completo. E aí ele falava, Pedro, eu acho que não é de gente de diretoria. É um camarote de convidados, não é diretoria. Mas quem seriam esses convidados? Aí até que no final do jogo ele falou, Pedro, são conselheiros. Então assim, isso diz muito sobre o cenário, né? Não tem que ter diretoria, se é que tem que ter, é um outro, é o cara que trabalha com futebol. É o que o Jean falou, se porta como torcedor tem que ser afastado. Quem tem que estar ali é o mínimo do mínimo envolvido no jogo. E a política do Santos, que você conhece tão bem, William, permite isso, essa distribuição de cortesias, de convites, porque você precisa cercar por todos os lados para evitar uma pressão que é quase que diária em função da má gestão. Então, assim, com todo respeito, quem tem que respeitar o Santos é o Gabriel também, mas é muito mais esse tipo de jogador. E a gente tem muitas questões para debater sobre o comportamento do Gabriel. Certamente, a mais grave delas não é a resposta que ele dá. O jogador não tem sangue de barata. O Gabriel é assim. O Gabriel, quando provocado, ele responde. Ele não quer saber se tem câmera, se tinha que ficar calado, se tem algo que deveria ser um comportamento um pouco mais correto ali, ou polido. Não. E ele vem sendo atacado constantemente. E a gente precisa trazer o lado do jogador também. No meio de semana contra o Grêmio, o Gabriel foi chamado de marginal. Ele foi chamado de filho de uma boa mãe. Ele é ofendido sistematicamente em todos os jogos fora do Rio de Janeiro, quando o Flamengo é visitante. Então, assim, a gente precisa entender também um pouco a cabeça desse cara. E o Gabriel incomoda porque ele faz gol. Principalmente por isso. É o cara que no Brasil hoje mais participa diretamente em gols. Seja em gols ou seja dando assistência. Então, o Gabriel, ele incomoda por isso. E o torcedor que se preocupa, que se comporta como uma criança, como um adolescente juvenil, como um cara sem nível que está na arquibancada torcendo pelo seu time, torcedor não, o conselheiro, o dirigente, gera isso. É um cara cansado dessa, escalada de ameaças, de xingamentos, de ofensas.
É um cara que está na sua cidade e isso tem um potencial, você ir a Santos e ser maltratado. Imagina você sair de casa em Santos, William, você ser maltratado na esquina porque o cara não concordou com alguma fala sua no programa. É óbvio que isso mexe com o cara. Inclusive, achei a fala do Gabriel após o jogo muito boa. Ele ele explica o contexto, ele diz o que estavam fazendo, ele pede respeito. Achei tudo muito bom ali dele. Aí depois a gente parte para um debate necessário, que é o que ele faz em campo. E, se eu não me engano, essa jogada é uma trombada que ele tem com o Madison, no meio de campo, numa bola lançada. Ele vai correr, o Madison meio que provoca o choque, ele ficou pedindo cartão. Algo completamente normal de jogo. Só que aquele grupinho estava esperando um motivo para xingar o Gabriel desde o início do jogo. Mal resolvido, porque ele está brilhando no Flamengo, porque ele é de Santos. Tem uma ponta, sabe, não é exatamente de inveja, mas é aquela coisa mal resolvida. Ele não está no clube que eles queriam, está no outro clube e está fazendo história. Então soma tudo isso, um cara que sistematicamente está ouvindo que é marginal, que é filho de não sei o quê, que tem que respeitar, até quando está só fazendo o seu. Então, assim, o problema está longe de ser o Gabriel hoje, William. Só para ouvir aí o Renato, Mauro, para eu poder passar para você. Vai lá. Eu vou colocar o Renato aqui, vou passar a bola para você, e a gente vai ficar no assunto Gabigol. Só estava pensando aqui, né? Olha, haja palavrão, haja xingamento e haja fôlego para esses conselheiros aí, porque é o Gabigol, é o Thiago Maia, é o Diego, é o Gustavo Henrique, todo mundo, é o Bruno Henrique, né, que não pôde atuar. É uma leva que eu vou te... Haja fôlego para esse pessoal, hein, porque olha, o que saiu de jogador do Santos que foi pro Flamengo, hein, em compensação os que vieram do Flamengo pro Santos, não quero nem falar. E provocaram o mais errado deles, como diz o Gabigol. Em vez de provocar o zagueiro, o volante, foram lá provocar o homem que faz gol. Não, foram no Gabigol. Ô Mauro, vamos ouvir o Renato, eu vou passar a bola para você, tá? Vamos lá. Às vezes ele encontra também os chatões do outro lado, né? Só a gente sabe o quanto ele é chatão aqui, né? Mas ele levou na brincadeira, até porque ele jogou aqui, conquistou também. Na época que eu jogava, eu sempre falava, no momento que o adversário está te provocando, porque eles te respeitam, eles têm medo. E eu acho que o mais importante de tudo, que não só eu, mas todo mundo fala pro Gabriel, para ele se preocupar somente em jogar, foi o que ele fez 3 gols, poderia ter feito até o 4º, o 5º gol, mas está de bom tamanho, ele tem nos ajudado bastante. A gente segura um pouquinho ele, troca bastante ideias com ele, aconselho ele, justamente temos do cartão, para que ele não tome cartão, entendeu? Nem amarelo, nem vermelho, para que ele não prejudique a equipe e nem se prejudique, né? Porque eu falo para ele, tudo que ele faz dentro e fora do campo, o treinador da seleção brasileira também está observando. Então é preciso que ele tome cuidado com isso. Mas ele tem tomado cuidado, acho que a maior prova disso, o que ele poderia fazer em resposta às provocações, é fazendo gols. Eu falei para ele, faz o gol, é a melhor resposta, não tem que falar, você é o Gabigol, vai lá, faz o gol, ajuda a gente, ponto final. Foi o que ele fez no segundo tempo. Você acha que, por mais que nós estejamos dando razão aqui pro Gabigol, ou entendendo o lado do Gabigol, né, ô Mauro, você acha que pode atrapalhar? Esse tipo de comportamento já foi contra o Grêmio, foi hoje também, então essas confusões podem atrapalhar um pouquinho, ou não? Não, minha curiosidade é, antes, quando o Pedro citou o Bendel e tal, dizendo que eram conselheiros e tal, é exatamente o que pediram, né? Aí depois o Pedro explicou que ele pediu um cartão, mas é óbvio que os caras só não gritaram respeito. Mas os caras não gritaram para ele só respeita a sua casa, é aqui, respeita o Santos. Não gritaram só isso, né? Deve ter tido alguma coisa, né, Pedro? Igual teve lá do outro. Não ficou só nisso, senão ele não ficaria sinalizando lá, falando com a mão, espera aí que vocês vão ver e tal. A coisa deve ter passado do ponto. Não ficou só no respeito. Agora, eu acho que por mais que o Renato fale, a gente já conversou sobre isso, o comportamento do Gabigol, sei lá, é muita personalidade dele, é muito difícil segurar. A boca do Gabigol, os gestos, é difícil. Acho que ela tem sim a obrigação de falar com ele diariamente para ele não prejudicar com esse tipo de atitude o time com cartões e ficar fora de repente de jogos importantes por causa de uma bobagem, um erro infantil dentro de campo. Com relação à seleção, claro, o Renato tem razão que o Tite está observando, mas não acho que é esse tipo de coisa aí. Vai chegar agora segunda-feira e vai se apresentar e o Tite vai chamar para falar, pode ser até ser, Gabigol, para com isso e tal, imagina que você faz isso aqui na seleção, também podem te xingar, aí você pode ser expulso. Eu acho que essa preocupação tem, pode ser que o Tite vai fazer, não vai deixar de convocar por isso, mas também talvez tenha o mesmo papo do Renato,
Pô, você reage, faz uma bobagem, aí eu ponho você no jogo importante, perco você pro jogo seguinte, isso sim, sabe? A gente viu lá atrás, com o Mano, né, era o Mano na seleção, deixou de levar o Neymar quando teve aquele problema com o Dorival, mas aí era um problema muito mais sério, né, de indisciplina, não vou sair de campo e tal, e aí eles acharam que naquele momento o Neymar merecia, vamos dizer, um castigo assim e tal. A preocupação do Tite vai ser meio parecida com a do Renato, em que ele não prejudique a seleção, sabe, levando uma punição desnecessária. Agora, Renato vai gastar muita lábia, porque o Gabigol é isso aí, cara. Ele é isso aí. Não vejo o Gabigol quietinho dentro de campo. Não. Impressionante, é uma máquina de fazer gols, né? É incrível. E a gente tem uma sequência de telas aí para mostrar esse momento aí do Flamengo. Veja só. Times da Série A com menos gols no ano do que o Flamengo fora de casa. O Flamengo tem 51 gols marcados como visitante. Visitante, tá? E aí a gente vê, ó, Cuiabá, Atlético Paranaense, América, Sport, Juventude, tá? Todos abaixo ali do Flamengo. Pra você ter uma ideia como o Flamengo é um visitante indigesto. E tem as goleadas do Renato que contribuem demais para esses números. Vamos lá. Então tem 5-0 no Bahia. Veja só, goleadas como visitante ali, ó. 5-0 no Bahia, 4-1 no Olímpia, depois 4-0 no Grêmio, 4-0 no Santos, essas como visitante. Aí, como mandante, tem 5-1 no Olímpia, tem 6-0 no ABC, tem 5-1 no São Paulo, tem 4-1 no Defensa e Justiça. É impressionante, porque, claro, tem muito do Gabriel aí, mas, claro, no jogo anterior, por exemplo, contra o Grêmio, teve Vitinho, teve Michael, teve até Rodinei fazendo gols. Os números desse Flamengo e agora com o Renato, Jean, são realmente uma goleada seguida da outra, não para de jeito nenhum, contra os mais variados times, nas mais variadas competições, nas mais variadas situações. É sortido, viu? É sortido mesmo. E eu acho até que o jogo de hoje é um bom exemplo disso, William, porque nessa lista aí de partidas que a gente colocou, existem grandes atuações do Flamengo, existem atuações medianas, existem atuações até abaixo da média do que o Flamengo pode ou costuma jogar, mas são todas goleadas. E aí, para mim, tem uma questão que talvez só valha para o Flamengo, hoje ainda, pode ser que venha a valer para o Atlético também, que é o seguinte: a margem de erro do adversário contra o Flamengo, ela é quase nula. É uma margem de erro muito pequena, né? Se você falhar, se você errar, o Flamengo não vai perdoar. E eu não estou nem dizendo que isso significa que o Flamengo não perca gols. O Flamengo também perde os seus gols quando cria, né? Quando inicia uma jogada lá de trás, quando tem volume e desperdiça chances. Mas quando você falha contra o Flamengo, e falhar significa dar oportunidade para que o Flamengo faça gol num contexto diferente, num contexto de maior facilidade, né? Porque em geral o erro permite que o adversário tenha uma chance clara com a defesa desmontada, com a falta de um zagueiro ali, com um goleiro de repente não preparado. Não dá para falhar contra o Flamengo. O jogo de hoje de alguma maneira foi isso. Eu acho que se a gente olhar os números, né, da partida e o contexto que vinha até 1-0, era um Santos que, dentro das suas possibilidades, e você olha a escalação dos dois times no começo do jogo e fala, nossa, que diferença, né? Que coisa absurda. Apesar de dois desfalques importantes também para o Flamengo, você fala, que diferença absurda. Mas o Santos vinha até conseguindo fazer um jogo ali dentro das possibilidades dele correto, né? Trocando passes, chegando às vezes à frente, cruzando muitas bolas, foram muito cruzamentos, mas é por quê? Porque quando chega lá na frente, você não tem o Gabigol, você não tem a Arrascaeta, né? Você não tem o Bruno Henrique, que hoje não estava à disposição, e você acaba, até pela falta de recurso, cruzando bola na área. Mas o Santos fazia o jogo correto. Só que, depois do 1-0, o Santos falha.